Eu vim falar, tem muito a ver com a sua preocupação de economia. A senhora é uma das que, nessa casa hoje, simboliza uma preocupação, eu diria uma linha correta em matéria de economia. Eu vim falar sobre a prorrogação da isenção dos impostos para automóveis. Eu sei que é uma posição muito desconfortável dizer que esse não é o caminho, mas eu vou dizer. Não é o caminho, senador Paim. Claro que é positivo para os trabalhadores do setor, é positivo para quem compra carro, é positivo para as empresas. Mas é esse o caminho? É esse o caminho para que o Brasil seja o país que nós desejamos. Eu não disse o país que cresce. Cresce é um caminho para chegar aonde a gente quer. Não é. Não é porque não cabem mais os automóveis nas ruas. Automóvel é para reduzir o tempo que a gente leva para ir de um lugar a outro. Hoje está aumentando o tempo para a gente ir de um lugar a outro pelo excesso de automóveis. Vai significar 5 bilhões de redução na arrecadação. E os jornais de hoje mostram uma queda do país na arrecadação. Preocupante, muito preocupante. Vai significar endividamento de famílias, porque pouquíssimos compram carro à vista. Nós nos endividamos. E aí, a partir daí, uma reflexão. Senadora Ana Amélia, senador Paim, o debate econômico e social brasileiro, há 50 anos, se divide em dois lados. Tem um lado, senadora, que diz é preciso fazer o bolo para depois distribuir. Tem outros que dizem é preciso distribuir para que o bolo cresça. Ninguém está perguntando qual é o gosto do bolo. Qual é o sabor que tem o bolo da produção brasileira? Qual é o gosto que tem a sociedade consequente da produção brasileira? E quando a gente analisa isso, o bolo está amargo. O bolo está amargo pela violência, o bolo está amargo pela corrupção, o bolo está amargo pela desigualdade, o bolo está amargo pela perda de tempo em engarrafamentos, o bolo está amargo pela morte anualmente de 100 mil pessoas, seja por violência pura e simples, seja por violência do trânsito. O bolo está amargo pelo endividamento das famílias brasileiras. O bolo está amargo pelo desemprego e até pelo excesso de trabalho daqueles que têm emprego para poderem pagar as dívidas. O bolo está amargo quando a gente sabe que nossas crianças estão em falsas escolas. Elas não estão em escolas. Elas estão em prédios cujo nome de cada um deles é escola, mas que não é uma escola. Alguns não passam de restaurante mirim. O bolo do crescimento brasileiro ao longo de 50 anos, o crescimento milagroso durante algum período da história da gente, não produziu o bolo que a gente gostaria. Não estamos satisfeitos. Estamos ricos, mas não satisfeitos. Somos a 6ª economia do mundo, mas longe de sermos a 6ª sociedade em bem-estar do mundo. Estamos 6ª potência econômica do mundo hoje, mas nem perto de sermos a 6ª potência daqui a algumas décadas se não fizermos um dever de casa que não estamos fazendo. Eu estou querendo, senador Paim, aproveitar essa medida que é boa para o imediato, mas que não é boa, não é suficiente para o caminho que a gente quer seguir no Brasil. O caminho que a gente quer seguir, senador Paim. Em primeiro lugar, se é para ficar preso à indústria automobilística, seria mudar o produto do automóvel privado para a produção de ônibus, ambulâncias, transportes escolares, táxis. Todos esses meios de transporte que facilitam a vida do público, embora não nos traga o prazer de ter o carro na garagem ou parado no engarrafamento. Nós poderíamos fazer uma mudança do modelo industrial brasileiro. Vamos ter que fazer se queremos caminhar para um bolo não apenas grande, mas saboroso.
Prato cheio de comida ruim não satisfaz. Qual comida ruim? Da violência, da corrupção, da desigualdade brutal, dos engarrafamentos, dos endividamentos, do desemprego, da escola ruim, da saúde péssima. Esse bolo tem que ser redefinido. O crescimento só se justifica se for para crescer em direção a outro caminho, não a esse caminho dos últimos 50, 60 anos. E isso vai exigir que essa casa se debruce sobre qual é o modelo que nós queremos para o futuro do Brasil. Qual é o projeto que a gente quer para que o Brasil seja não apenas rico em matéria de carros e eletrodomésticos dentro das casas e nas ruas, seja rico em poder ir da casa para o trabalho em pouco tempo, ser rico em poder caminhar do cinema ao café da esquina sem medo de assalto, ser rico sabendo que se acontece uma tragédia com a gente, os filhos da gente terão uma boa escola, ser rico em saber que não tem analfabetismo de adulto e que não tem analfabetismo informal, ser rico no sentido de que nossa indústria não é baseada na mecânica, mas sim na eletrônica, na alta tecnologia. Ser rico no sentido de saber que a nossa produção não leva a transformar florestas em ruínas de florestas, que são florestas queimadas, ou um terreno vazio. Nós precisamos saber qual é o sabor que queremos dar ao bolo da riqueza brasileira. Esse é um desafio que, aparentemente, eu não vejo o governo brasileiro preocupado. A impressão que eu tenho é de um governo que só pensa no imediato, no curto prazo. E ninguém pode esquecer o imediato e o curto prazo. Mas não é papel de estadista pensar apenas no imediato e no curto prazo. Estadista se preocupa com o imediato e o curto prazo, mas dentro de uma perspectiva de longo prazo, de futuro. Se preocupa com os eleitores, mas se preocupa com as crianças que não votam ainda e até aquelas que nem nasceram ainda. Se preocupa com a próxima eleição do dia 7 de outubro, mas se preocupa com a próxima geração de daqui a 30 anos. Eu não estou vendo essa preocupação com as gerações futuras. Eu não estou vendo essa preocupação que vai além do imediato de fazer crescer o bolo atual. Eu não estou vendo querendo construir um novo bolo. Uma sociedade nova, com uma estrutura nova. Eu não estou vendo buscarmos um produto que seja ele próprio distribuível e distributivo. Ao contrário, a gente continua falando em crescer o bolo para depois distribuir, mas ninguém pode distribuir bolo doce para quem sofre de diabetes. O bolo grande só se justifica se quem recebe gosta e pode comer. Crescer não basta. É preciso saber para onde crescer. Quantidade não é suficiente. É preciso definir a qualidade da sociedade e da economia brasileira. Eu não vejo o governo preocupado com isso. Não vejo o governo preocupado com a qualidade do produto, apenas com a quantidade da produção. E não vejo também nós aqui com tempo para falarmos, debatermos e aprofundarmos nesse assunto. É isso, senador, que eu queria colocar aqui. Não para dizer que estou contra uma medida que vai gerar emprego ou manter o emprego mesmo em modelos atrasados. Não, não pode ser contra isso. Mas dizer que não basta, que é preciso ir muito além do crescimento. É preciso definir que crescimento queremos. É preciso ir muito além da ideia de crescer o bolo para distribuir, ou distribuir para crescer. É preciso redefinir o sabor do bolo que caracteriza a riqueza brasileira. Senador, eu tinha concluído, mas o senador Rodrigo Hollenberg pediu a palavra. Senador, serei muito breve. Só me permita, eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência depois, porque eu vou para o seu estado, pegar o voo das 3 para Pernambuco, que logo após o aparte, quando Vossa Excelência concluir, Vossa Excelência assuma aqui, é um convite, uma convocação, porque eu tenho que correr para o voo, para o nosso Hollenberg poder usar a palavra em seguida. Serei muito breve, senador Cristóvão, tanto numa parte como na minha fala posterior. Apenas para cumprimentar Vossa Excelência, eu venho acompanhando a preocupação de Vossa Excelência, inclusive ao longo de todos os preparativos da Rio+20,
de como construir novos indicadores para medir o desenvolvimento, já que o PIB está completamente ultrapassado até para medir o desenvolvimento econômico. O PIB mede a movimentação da economia, mas não mede os resultados da economia. E ontem nós tivemos uma audiência, na terça-feira, uma audiência pública extremamente interessante, rica, na Comissão de Meio Ambiente, onde tivemos a participação do professor Ladislau Doubo, da PUC de São Paulo, em que ele fez uma série de reflexões, demonstrando quando a gente perde 2 horas e 40, como perde o cidadão paulistano, por exemplo, para se deslocar diariamente da sua casa para o trabalho, isso está movimentando a economia, mas está fazendo, e isso tem impacto positivo no PIB, mas isso faz ele perder tempo útil, que ele poderia estar trabalhando, ele poderia estar estudando, ele poderia estar com a sua família. Portanto, a reflexão de Vossa Excelência ela é absolutamente pertinente no sentido de refletirmos e formularmos novos modelos de desenvolvimento. Vossa Excelência, com a sua inquietação e com o seu brilhantismo, certamente tem uma contribuição enorme a dar a esse debate para o Senado brasileiro e para todo o Brasil. Muito obrigado, senador, pela parte.